Anyway, vamos começar a falar sobre o tópico do nossa live de hoje. Nossa live são os vistos de trabalho. Fala um pouquinho sobre você, Dai. Eu estava apresentando você antes, mas eu quero que você fale sobre você, para o pessoal entender qual que é o seu background e por que você sabe tudo isso que você vai falar aqui pra gente. Tá bom. Oi, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Dayana, eu sou advogada qualificada no Brasil e em Portugal. Aqui na Irlanda eu trabalho em departamento jurídico de farmacêutica já há algum tempo. Sou especialista em contratos e, paralelo a isso, eu comecei a fazer já faz algum tempo, desde 2017, bem no comecinho de 2017, eu comecei a fazer assessoria em imigração. Isso começou com o meu primeiro estágio na área aqui, quando eu também sou cliente da Tana, fui cliente da Tana. Com o meu primeiro estágio aqui foi num escritório de advocacia especialista em imigração. Então, lá foi meu primeiro contato. E aí, quando os brasileiros descobriram, tem uma brasileira que trabalha no escritório, eles começaram o pessoal começou a me procurar muito. Eu fiquei cerca de pouco tempo nesse escritório, saí, porque daí eu comecei a trabalhar em house, né, em farmacêutica. O pessoal continuou vindo atrás. Foi daí que surgiu essa minha segunda profissão, digamos. É uma área que eu gosto, é uma área super interessante. E desde então eu já fiz várias palestras, já participei de algumas palestras, acho que bastante gente já me conhece. E a maioria dos meus clientes são brasileiros, então para mim é um prazer poder ajudar, sabe? Porque eu já tive aqui como estudante antes, hoje eu não sou mais, mas já tive aqui como estudante, então acho que quando a gente sente na pele, a gente sabe como que é difícil quando tu quer alguma coisa para os que não têm direito à cidadania. É tão legal poder ajudar, sabe? Quando eles pegam o visto de trabalho ou o visto de relacionamento em mãos, assim, a satisfação daquela pessoa de, finalmente eu posso ficar aqui tranquilamente, posso trabalhar as 40 horas, não preciso me preocupar em ser parado na rua ou qualquer outro motivo, sabe? Ou ter que ir embora, porque muitos aí chegam no final dos 3 anos, das 3 embora, renovações, né? de inglês, vou embora, faço uma faculdade. É uma situação complicada, né? Com Bom, certeza. já me Eu apresentei. acho que a gente podia começar com os tipos de visto, né? Sim. A gente podia começar com os tipos de visto. Uhum. Então, de trabalho ou general? Ou geral? São vários tipos. Não sei, tipo, vamos imaginar que o pessoal não sabe nada, entendeu? Porque são vários vistos, mas aí a galera ouve, o Stamp 1, Stamp 4, e Green Card, e Critical Skills, e daí Stamp 3, 2, e não sei. Tá bom. Eu vi uma menina. Eles estão discutindo É ali hoje o meu gaúcho. sotaque. Não, eu sou de Santa Catarina, gente. Eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina. O sotaque é de lá mesmo. Tá bom. Vamos falar um pouquinho dos vistos, então. Numa forma geral, a gente tem o Stamp 4, que é o mais conhecido, que é o mais almejado, digamos, né? Entre os não europeus, que é o de casado com um europeu, casado ou em relacionamento com um europeu. Esse relacionamento após de 2 anos e comprovando morando junto, né? Tem o Stamp 1, que é o visto de trabalho, que o pessoal confunde muito. Eles acham, eu tenho Critical, eu tenho General. É Stamp 1, é o mesmo visto, só que É o com mesmo alguns visto, né? benefícios do Critical. Essa é a única diferença, mas não vem no Stamp nenhuma diferença, sabe? Então ele é Stamp 1. O Stamp 3, que é o de esposo, ou partner, dependente, digamos, né? Daquele portador do Stamp 1, que é o visto de trabalho. Tem o Stamp 2, que é o de estudante. Tem o Stamp 0, que é para dependentes de europeu que tem como viver aqui sem precisar ser necessariamente... sem depender financeiramente, entende? Vamos dizer assim, seus pais, por exemplo, são aposentados no Brasil, você é europeia, ou o seu marido é europeu, você tem supporters e você quer trazer eles para cá, por exemplo. Tem uma infinidade de vistos, são vários, não Entendi. vou lembrar todos agora de cabeça. E dentre os vistos de trabalho são 9 tipos. O mais famoso sendo o Stamp 1. Sim, Que é então entendi. O mais famoso sendo o Critical e General, sorry. Sim. Então, para o pessoal que chega, né, na Irlanda, né, e não namora um europeu e não casa com o europeu, que daí iria para o Stamp 4, a ideia seria, então, ir direto para o Stamp 1.
Sim, tem alguns outros caminhos no meio. Vamos dizer, você chega aqui, você vai chegar com o Stamp 2, que é o visto de É. estudante, que te permite trabalhar 20 horas semanais. Você é permitido a ficar nesse visto por um curso mais 2 renovações, te dá o total de 2 anos. Tá. Após esses 2 anos, você pode mover para uma faculdade, que você vai continuar no Stamp 2, mas aí por mais 4 anos. Uhum. Mover para isso. Aí depois da faculdade você pode ter aquele 1G também, né? O 1G. Uhum. Stamp E daí, 1G, né? isso, que após você se formar na faculdade ou numa pós-graduação, você tem aquele período para trabalhar, geralmente é 1 ou 2 anos, para trabalhar full Uhum. time no país. Sim, Então, muitos entendi. estudantes vão para esse meio. Entendi. Mas eu acredito que assim, o que o pessoal mais quer é pular direto do 2 para o 1, que é sair do É. visto de estudante e conseguir uma vaga de trabalho que seja permissível para aplicar, né? Que seja permitida. Uhum. E para daí você mudar para o 1, que é o de trabalho, onde você é permitido a trabalhar 40 horas. Ah, entendi. E como que funciona esse Stamp 1? Para o pessoal entender melhor. Quais são as diferenças? Então, tem o critical e o general, como a gente estava falando antes, né? Critical e Então, general. Stamp 1 Critical, Stamp 1 General, aí também tem Stamp 1 Graduate, Stamp 1 Accountancy, né? Isso. Mas esses dois é mediante estudos. Então, Isso, não vamos... o Stamp 1 General e o Stamp 1 Critical Skills é o de trabalho mesmo, full time. Exatamente. Tá, Não vamos então confundir. vamos lá. O que o pessoal confunde é achando que o 1G e o 1A é visto de trabalho, ou que possa trabalhar full time, ou que tem os mesmos benefícios de alguém que tem o Stamp 1. Não é, porque Tá. o de graduate e o de trainee Que é accountant, esses dois aqui, né? eles são considerados visto de estudo. Porque eles são, De estudo. de certa forma, eles são interligados no seu estudo, entende? Entendi. O 1G você vai conseguir através da sua faculdade ou da sua pós-graduação. Correto? Então, após esse tempo, você vai ter ali 1 ou 2 anos para procurar um emprego e trabalhar na área. Mas é só por aquele período. Depois desse período, você tem que automaticamente conseguir o Stamp 1. Entendi. E o Stamp 1A, que é o de Trainee Accountant, é aquele que você tem que fazer as provinhas do ACAA ou do CIMA. Tem mais de uma instituição, né? Aham. E você é pedido para fazer, se eu não me engano, você tem uma quantidade mínima de provas por ano, acho que são 4. E você tem que passar pelo menos 2 para você continuar com esse 1A. Aí você pode ficar trabalhando como trainee accountant. Entendi. Só que esses 2 vistos vamos deixar de lado agora e vamos falar do 1, que é o que mais interessa. Aí o 1 é o general e o critical, que dão direito a trabalhar 40 horas semanais. Qual é a diferença desses 2? O critical, ele tem mais vantagens. Por quê? Porque o critical é todos que estão naquela lista de critical skills. Ou seja, se você for lá no site do departamento, vão ter 2 listas. Uma de critical skills e uma de ineligible. Ou seja, o que está no critical skills? Fácil. Critical skills. Sua vaga está ali, você é critical skills, você só precisa fazer aplicação, não vai ter labor market needs test, não vai ter o anúncio da vaga, vai ser uma aplicação teoricamente mais rápida. E os benefícios são maiores, porque você precisa a única diferença é que você precisa ter 24 meses de contrato, enquanto para o general você pode ter menos. Então vamos dizer que você tenha 24 meses de contrato de trabalho, sua vaga está numa da lista do critical. Você não precisa anunciar a vaga, você só precisa ter a documentação necessária, fazer a aplicação. Depois de 2 anos trabalhando com esse visto, sendo critical, você tem que cumprir 21 meses contínuo de Stamp 1, trabalhando como critical skills. Aí você aplica para aquela carta de suporte do Stamp 4. Entendi. Você automaticamente ganha um upgrade do Stamp 1, você vai para o Stamp 4, que é aquele que eu falei que é o mais almejado para nós brasileiros. Entendi. Aí, com o Stamp 4 em mãos, a pessoa não está mais vinculada em nenhuma empresa. Ela está livre para procurar um emprego em outro lugar, ou abrir o próprio negócio, não sei. De repente, até esse visto de Stamp 4 é válido por quanto tempo depois? Essa é uma boa pergunta. Eu acredito 4 anos. Então, é que eu acho que eles não dão direto. Por quê? Porque eu imagino que eles fiquem checando a pessoa. Entende? Eu não posso pegar e simplesmente te dar por 5 anos direto, mas e daí se tu parar de trabalhar nesse período?
Eu acho que eles dão por Entende? 2 anos. E aí depois Eles dão você por tem um que período e daí renovar. depois você renova. Ó, alguém É, falou aqui que são 2 anos mesmo. Eles dão por um período exatamente. e faz todo sentido, porque eles também não podem Thaís, minha amiga! dar para todo mundo o visto. Ah, vou te dar aqui 5 anos de visto. Não, eles precisam checar se você realmente ainda está contribuindo para o país, correto? Porque o governo Claro. aqui ele é muito, muito Justo, justo. Muito justo, eu acho. exatamente. Eles estão dando pra gente esse benefício. Depois de apenas 2 anos com o Stamp One, como Critical Skills, você ganha o benefício de estar livre, estar com o Stamp 4 sem ter nenhum sponsor. Você é seu próprio sponsor. Mas, em É. contrapartida, você tem que contribuir para o governo. Você também tem que estar pagando Uhum. taxas, correto? Então, é isso que eles É, querem checar. É uma via de duas mãos. Cada um dá um pouco. sim, Eu acho totalmente justo. eu também. Agora, falando do General Skills. Como eu falei antes, que tinham duas listas lá no website do departamento É, de de Enterprise. A de Critical e a de Ineligible. Se a vaga não tá isso. nenhuma nem outra, você é General, basicamente. Ah, então é fácil, ó, galera. Se vocês não estão ou no Critical Skills ou no Ineligible, você é General Skills. É isso, então. Mesmo Então, que você se esteja você no... não tá naquela lista que não é, que não conseguiria visto, então é General. Basicamente, você só tem que se preocupar com não estar na lista de ineligibilidade. Se você não tá, se Tá. a vaga não tá lá, você tem direito. Mesmo que você esteja na lista Aí, de Critical, em algumas situações você vai se enquadrar no General. tá. Entende? Como eu falei, vamos dizer, às vezes o seu contrato de trabalho não é por 24 meses. Então, você vai se enquadrar no Uhum. General. Às vezes, você não tem uma qualificação. Tá. Ah, Entende? tá. Então, você vai para o General. Mesmo que a vaga esteja Entendi. lá. Entende? Depende muito de cada situação. E Tá. o General, você consegue o General como? Conseguindo uma oferta de emprego. Você vai ter Uhum. que, além de, essa oferta de emprego ela pode ser por menos de 2 anos, não é obrigatório. Embora para os meus clientes eu sempre Hum, falo assim, porque muita empresa pergunta como eles já vão contratar a pessoa em caráter permanente. Só que para fins de aplicação não existe isso, caráter permanente. Você é obrigada principalmente a primeira aplicação, você é obrigada a mencionar por quanto tempo ela é e no seu contrato de trabalho vai ter que dizer. Então, quando a pessoa pode tá. escolher, eu sempre aconselho escolher 2 anos. Por quê? Porque você vai estar pagando Tá. visto, 1.000 euros. Então, já paga 1.000 euros para 2 anos. Depois você só paga essa É, renovação. Porque na fase de renovação do certo. visto, você pode renovar direto por 3 anos. Ah, tá. Para quem é general. Entendi. Para quem é Tá. general. Uhum. Que bom. Mas, Gente, sim, tá para quem vendo? São pode essas escolher, né? pequenas coisinhas que só quem é expert sabe, tá? Só quem trabalha com A isso gente sabe. trabalhando todo dia com isso acaba aprendendo uma coisinha aqui e uma ali, sabe? A gente vai vendo. Quando eu converso com o cliente, eu já tento ver qual é. A gente tem que descobrir qual é a situação da pessoa. Tem muitas empresas que são Uhum. bem maleáveis, falam, ó, te ajudo com o que precisar. Só vai lá e faz. Tá. Já tem aquelas empresas Entendi. que são extremamente rígidas, que não vão ser tão É. flexíveis. O que mais que eu ia falar do contrato do General? Deixa eu ver. O anúncio da vaga. Ó, nossa Você tem vaga. o job offer, você tem o contrato de trabalho, você tem que Uhum. anunciar aquela vaga. Essa é uma das principais diferenças entre o General e o Critical, E é porque um você tem que anunciar a saco, vaga. né? Qual é a ideia atrás do anúncio dessa vaga? É provar para o ministro de Justiça que para o ministro de Enterprisement, que você tentou, que a empresa tentou de algum jeito achar um europeu. Tá. Ou seja, se você Entendi. postou aquela vaga de trabalho Uhum. no site do departamento, você postou ela num jornal local, você postou ela num jornal de veiculação nacional, você fez. A empresa está provando que eles fizeram tudo que podia para tentar aparecer um europeu, o que muitas vezes aparece, tá? Porque você vai lá, Ai. vai postar. Porque você está postando a vaga, mas a vaga já é sua. Na prática, é isso que Entendi. acontece. Você está E postando aí, a vaga já é sua. Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Porque, assim, na teoria é lindo na legislação deles. Vai lá, você tem que fazer o Labor Market Needs Test para ver se não vai aparecer nenhum europeu com as mesmas qualificações que esse não europeu. Na teoria é isso é lindo, mas parecer. acontece. Exatamente, mas acontece que o que as empresas fazem? Elas não saem procurando, postando a vaga para aplicar para o visto de trabalho. Não, primeiro elas acham um candidato, depois elas postam a vaga para cumprir para os requisitos para o visto de trabalho. Na Ah, prática é isso que acontece. Então você está lá postando, a vaga já é sua e algumas pessoas vão se candidatar.
Não há uma obrigatoriedade da empresa postando a vaga em dar um Fazer entrevistas. reply. Não, em fazer entrevista, em chamar. Não, isso o departamento não exige. Não exigem provas. Ah, você chamou alguém para entrevista, eu quero ver. Não, eles só querem de fato ver que você postou as vagas lá. Tá. Então, essas vagas, Entendi. elas têm que ser postadas a partir de janeiro desse ano por 28 dias. O que 28 dificultou dias. um pouquinho a vida de quem é Processo, junior. né? É. Antes eram 2 semanas. Agora Ai, são ai, 28 ai. dias. Tem que ficar 28 dias postada lá no site, naquele site do Departamento de Empregos. Que é aquele mesmo site do Então, PPS. tá. Então, tipo, acaba que prolongando mais o tempo, né, de aplicação desse visto. Enquanto Exatamente. que no Critical Exatamente. Skills seria o quê? Mínimo uma semana? 10 Depende dias muito antes de começar? Exatamente. O Critical Skills, se a pessoa... Basicamente, os documentos iriam ser diplomas, foto, passaporte, contrato de trabalho. E da empresa, o único documento é aquele ROS, Revenue Online Sim, Statement, é, que o contador pega no mesmo dia. Ou sim. seja, eu já fiz uma aplicação de Critical em 2 dias. Eu Nossa! falei para cliente assim, ó, eu nunca fiz, minha experiência, pelo menos 1 mês. Porque a pessoa se enrola até pegar, até assinar, sabe? Quando tu É. faz o draft da aplicação, tem que pegar a assinatura do empregador, às vezes demora em 2 dias. Ela tinha tudo Ah, pronto e organizado. uau, Bom, mas foi a uau. única vez também. Mas em contrapartida, no General vai aí pelo menos uns 2 meses. Vai uns 2 meses. Pelo menos um mês. 28 Assim, dias, pelo menos um mês. isso. Uma dica que eu dou o que eu faço com meus clientes? Quando eu tenho uma consulta com eles, eu já falo assim, ó. Primeira coisa, começa postando no post dos 28 dias. Depois vai atrás dos outros documentos. Enquanto os 28 dias estão lá correndo, você vai achando os seus documentos. Vai atrás dos outros É, documentos, entende? É o melhor a entendi, fazer. entendi, entendi. Então, na verdade, eu acho que isso que dificulta um pouco, né, os empregadores aplicarem o General Skills por causa desse tempo Isso, de aplicação. isso. Isso e mais o tempo de espera, né? Porque daí você vai aplicar o seu visto Hum. de trabalho, você vai esperou os 28 dias, teve o resto, aplicou, enviou a aplicação. São mais 12 semanas. De 12 a 15 semanas Nossa! esperando. Ou seja, o empregador vai estar te esperando por aquele tempo. O que acontece na prática que nem eu falei, normalmente não é uma pessoa nova para a empresa. Normalmente eles já estão oferecendo aquele É, visto de trabalho para um estagiário, você já trabalha lá como estagiário, você já trabalha lá entendi. part-time, É. ou alguém já te conhece, entende? Alguém já te conhece, Exatamente. Agora, para uma pessoa que, vamos pensar agora nos seus clientes que estão vindo do Brasil. Novos, né? Alguém que chegou na Novos. Irlanda agora Novos. e quer um Stamp One Critical, General Skills. General Skills. Para esses já se torna um pouquinho mais, porque daí a empresa tem que estar precisando muito e realmente não ter achado outra pessoa, para ela te esperar os 3 meses. É, E o profissional, obviamente, às vezes é um profissional muito bom, né? Que, obviamente, que compensa a empresa esperar. entendi. Por isso que eu Mas, falo. Dai, não, pode continuar, por isso que eu falo. Não, eu ia falar, porque uma das dicas que eu dou é quando os recrutadores ligam, isso meio que assusta. Aí o recrutador fala, mas eu preciso de É, visto. Se vender, vende o seu peixe, porque às vezes o profissional é tão bom, às vezes você é tão bom e às vezes está com uma insegurança por causa, sei lá, do inglês, ou por causa do visto de trabalho, mas isso já está na sua cabeça, né? Então, às vezes, se entendi, você se vender, às vezes ele não tem um outro candidato melhor. entendi. Entende? Dependendo da vaga, às vezes A, a, compensa muito esperar é, pelo candidato certo. entendi. A minha pergunta era realmente sobre isso. Mas e se a gente falar que ou trocar o título da vaga, entendeu? A gente falar que nossa profissão está no Critical Skills. A empresa pode acontecer de a empresa te contratar como Customer Service, mas na aplicação colocar que você é um Financial Analyst, sabe, no título da vaga, Para passar como critical. para passar como Critical, isso pode acontecer? Pode acontecer, não é o correto, né? E É. não é muito comum também. Pela questão que eu falei, tem empresas que Hum, são extremamente rígidas, né? São é, strict, né? é.
regulamento delas, no jeito delas de operar, e isso estaria até implicando em mentir, né? Na aplicação. É. Vamos dizer, a tua Eles vaga é também olham uma, o você está currículo, aplicando não outra para olham? fazer no critical. Teoricamente, poderia acontecer, pensando, você vai lá e coloca, porque ninguém tá indo lá fiscalizar, digamos. É, Mas, no meu ver, isso pode dar um monte de problema. Para a pessoa, para o entendi. aplicante, para a empresa, entende? Para você que aplicou e mentiu, se eles acabarem descobrindo depois, você pode Uhum. não conseguir fazer o downgrade para o Stamp 4, por exemplo, se você aplicou para um Ah, critical e você entendi. era general. Para a empresa está É. sujeita a multa também. Ah, tá. Não, eu tô falando isso porque eu tinha uma cliente, né, que ela era babá, e aí ela conseguiu o Stamp One General Skills porque a família onde ela trabalhava tinha uma empresa e eles aplicaram para ela, pelo General Skills, como se ela fosse critical, entendeu? Então, tipo, eles aplicaram realmente Uhum. como se ela fosse uma financial analyst, alguma coisa, porque ela Uhum. tinha o background no Brasil, mas ela continuou Sim. trabalhando como babá, entendeu? E passou. Passou. Ela tinha o Stamp One, ela tinha o Stamp One. É, eu já ouvi de outros casos também. Por isso que eu falei que na prática realmente vai dar, porque ninguém vai estar lá fiscalizando. Mas eu não É, iria recomendar para um cliente meu, eu não falaria. claro. Entende? Por E quê? mesmo Porque pode dar. porque, como que você vai falar para o recrutador, né? Tipo, oi, tudo bem? Estou Ah, recrutando não, não, alguém não, não, aqui nessa não. Eu área que acho você que esse, fala, tipo, não, eu nada a acho que ver. esse tipo de situação aí só acontece nesse caso. Ela já era amiga da família, ela já trabalhava com a família. É, Ou você já exatamente. trabalha para mim, digamos, na minha empresa. Eu sei que você já Hum, trabalha para mim, sei lá, 2 anos, com outro tipo de visto ou part-time. Eu gosto muito de você. E para você ficar, eu quero te ajudar, eu vou colocar no critical. Eu acho que isso acontece nesse tipo de situação, sabe? sim, Não, para uma pessoa exatamente. começando novata na empresa, não. Eu não É, imagino isso acontecendo. Não sei. Não fiquei sabendo, pelo menos. entendi. E como você falaria assim, você tem algum template, algum jeito de falar para o pessoal o que eles poderiam falar quando o recrutador pergunta Do you have, what's your visa? Porque é difícil responder essa pergunta, né? Então, tipo, o recrutador liga lá e fala, what's your visa? Can you work full time? E você não tem, você tem o Stamp 2. Qual que seria o melhor jeito, assim, de responder uma pergunta dessa para o recrutador? Uma vez eu tive uma cliente, ela tinha um 1G. Eu não me lembro agora bem correto qual era a área. Eu sei que ela estava concorrendo num recrutamento interno, era para uma universidade, com várias pessoas, com Uhum, pessoas que tinham cidadania, inclusive, europeus, e o dela era um G. uhum, Aí ela encontrou comigo e eu falei assim, ó, se prepara, o máximo que tu puder para chegar lá mostrando para pessoa que está fazendo o processo seletivo que você se você precisar fazer a aplicação do visto de trabalho, você tem na ponta da língua, você sabe como fazer a aplicação e quer estar com, que sim, não vão precisar te esperar, porque você já tem um G. Ou seja, você já pode entendi. começar no 1G e depois você só troca. Você começa com um contrato de trabalho, depois, quando aprovar o outro, você só troca. Entende? E Uhum. ela conseguiu a vaga. Era uma vaga Ai, que disputadíssima. legal. Então, depois ali, ela me mandou mensagem dizendo que conseguiu. Então, eu acho assim que o melhor é você chegar lá e já se mostrar preparado. Infelizmente, Uhum, eu não tenho direito de trabalhar full time aqui. Eu precisaria de um uhum, sponsor. Mas se a empresa estiver disposta a ser o meu sponsor, o processo uhum. é relativamente fácil, eu sei todos os documentos que precisa, eu posso até fazer o mesmo. Eu posso até arcar com os custos, se necessário for. Sabe? Já Uhum, fala até que você vai pagar mesmo as custas que são os 1.000 euros entendi, e, né, custas com anúncio, se tiver. Muitas empresas entendi. acabam pagando. As empresas maiores acabam pagando as custas, inclusive. Elas pagam, né? Que é 1.000 euros para as duas aplicações, o General e o Critical. É o É mil mesmo euros. valor. Só que o General tem um custo a mais, que são o custo dos anúncios, né? Dos Ah, tá, advertisements. entendi. O de 28 dias é grátis no site governamental. Mas os outros É, dois são pagos. entendi. Eu sempre digo para fazer um dos que são pagos, que é o do website, eu sempre digo para usar o no Indeed. Porque quando é a primeira vez que você posta um Ah, job é. no Indeed, é free, né? É free ou 12 euros, uma Sim, coisa assim, é barato. sim. E aí o de jornal escrito, que são por 3 dias, tem que pesquisar porque você paga por letra o anúncio. E o que acontece muito é o pessoal querer reduzir bastante o anúncio para ficar barato. Mas
tem os requisitos que tem que ter no anúncio. Então, não adianta você fazer um anúncio de 3 linhas que não vai passar. Então, você tem que fazer o anúncio prestando atenção que tem todos aqueles 5 requisitos. Ele vai ficar em média de uns 500 euros para 3 dias. Então, tem mais esse gasto, 450, 500 euros. Dor no coração. Gente, eu falo que recrutamento é dinheiro. Você sabe quanto custa cada vaga postada no LinkedIn? 1.000 euros. A galera não entende que é caro o recrutamento. É caro achar candidato. Bom, anyway, mas voltando aqui, eu só quero terminar o tópico sobre o que falar para os recrutadores, né? Porque amanhã a gente vai ter uma live com a Maia. É amanhã? Ou amanhã ou quinta, com a Maia, que ela é recrutadora, ela é também uma das founders, né, e coordenadora do Brazilian HR Recruiters Brazilian Society, que é uma sociedade que a gente criou só de brasileiros que são recrutadores e RHs. Então a gente tem esse grupo, né? É só brasileirada que trabalha como recrutadora multinacional. E aí eu soltei lá no grupo, né, a pergunta, galera, qual que é o best practice? O que vocês mais gostam de ouvir de Step 2, né? Em relação a essa pergunta, né? Não tenho visto. O que seria aquela resposta mais legal para ouvir, né? Sendo recrutador. E ela me mandou um template bem legal, que ela falou assim, ela mandou um template que ia falar exatamente assim, ó, o que você pode falar para o recrutador quando ele te pergunta se você tem o visto, né, para trabalhar full time ou a cidadania europeia, você vai falar o seguinte: at the moment, vou falar devagar, tá, pessoal? At the moment I am holding a stamp 2 visa, aí você fala assim, which allows me to work 20 hours per week, but the process for me to acquire the visa is straightforward. Straightforward é tipo direto, é bem. Como é que eu falo straightforward em inglês? Em português? Direto, né? É tipo direto. Rápido. Então, rápido, isso. At the moment I'm holding stamp 2 visa, but the process for me to acquire the visa, the stamp 1, critical skills or general skills, is straightforward, and I only need this. I only need this and that. Aí você fala o documento, tá? From your company to be my sponsor. Please advise if you'd like to discover more about the process. In addition, please find attached a file with all my requirements, with all the required steps to obtain the necessary visa. I will require to work full time, and also find in red the required actions from the company. Então você pode escrever isso por e-mail, né? As you can observe, the inputs seem minimal, and as mentioned, I would be delighted to incur my applicable fees. Então, tipo assim, eu pago, né, os fees, eu posso pagar para vocês. I would be grateful if you could discuss this step and impose as a barrier regarding the position offered. Pronto. Então, tipo, só que é claro, né? Eu mandei pra Shona, que é uma irlandesa, pra dar um tapa, ela escreve as palavras mais difíceis. Eu falo, ai, Shona, como é que o povo vai falar elaborado. Isso? Mas é bem legal ter essa visão, né? Do que o recrutador quer ouvir. É claro. Né? Bem legal. Galera, a gente vai lançar tudo isso no nosso e-book, Guias de Visto da Irlanda. Fiquem de olho, que a gente vai lançar um link aí para vocês colocarem o e-mail e baixar o guia, viu? Sim, a resposta que ela deu não foge muito do que eu costumo dizer, né? Que eu acabo dizendo para os clientes, tipo, tá preparado e tá preparado que você sabe sobre a aplicação. Porque se nem você souber da aplicação, essa é minha visão pessoal, tá? Se nem você souber da aplicação, imagina a empresa, porque a empresa não sabe, a empresa muitas vezes não está interessada. Sim. Então, você não pode esperar que a empresa vá correr atrás disso para você. Então, com certeza. Né, se o visto é para beneficiar a gente é que tem que correr atrás das informações e chegar lá sabendo. Ah, eu já sei, é assim, assim, assim. Porque, assim, minha experiência, normalmente eu sou contratada por vocês, pela pessoa que está procurando emprego, tá? Normalmente é com a pessoa física.
Mas já teve alguns casos de ser diretamente com a empresa. Diretamente o dono, o proprietário do estabelecimento, quando é estabelecimento, lógico que, né, não tô aplicando para nenhuma PwC ou nenhuma Uhum. big multinacional, ou eu ia dizer, or Claro. anything. Mas, digamos, uma empresa média, uma empresa pequena, eles me ligam, ai, Daiane, eu tenho essa empresa aqui, eu gostaria de dar um visto de trabalho para um funcionário meu, como que funciona? Ai, que Então, legal. eu já vejo que falta neles, eles não sabem como é. Então, Entendi. vai da pessoa tá preparada, entende? Entendi. Claro, é claro. Se você não sabe o que, né, o que deve fazer e eles não sabem o que devem fazer, fica sempre por isso mesmo, né? E aí ninguém ganha o visto. Exatamente, que na cabeça deles, acho que eles pensam assim, ah, é caro, porque não sabe nem o valor, né? É caro, deve demorar, deve ser um processo bem demorado, o que na verdade não é um processo demorado. Não, assim, é, demora aquelas 12 semanas que eu falei. Mas mais do que isso, não é porque eles vão lá, vão analisar, o processo já tá lá com eles. Eles vão lá, vão analisar, vão te mandar um e-mail. Se faltar algum documento ou outro, eles mandam um e-mail, você manda o documento que faltou, o Uhum, documento que, enfim, que eles querem. Às vezes eles podem pedir uma coisa ou outra a mais, você vai mandar, em coisa de 5 dias eles já vão dizer, ah, não, tá aqui, tá aprovado seu visto. uhum. Entende? É como Legal. a recrutadora falou ali, é um processo realmente straightforward. É direto, assim. Aham. Não tem um monte de stop. É, se você comparar com o processo de aplicação de Stamp 4 para relacionamento, o Stamp 1 é bem mais prático. Entendi. E quais são os maiores erros que o pessoal comete quando vai fazer a aplicação de Stamp One? Então, como a gente falou lá no nosso videozinho, né? Vídeo que saiu no meu canal do YouTube essa semana, galera. Vai lá no YouTube, tem 5 erros mais comuns durante a aplicação do Stamp One. Isso. Eu e a Dai. Então, depois ainda fui ler, né? Mas tava lendo, fuçando ali no website e achei que aqueles erros são os mais comuns mesmo. Assim, não achei nada de diferente Sim. do que aquilo que eu falei. Que eram job title, né? Muitas vezes o Uhum. job title tá errado, que nem eu falei, as palavras technical, support, analyst, que elas dão aquela impressão de que a vaga é um pouco menos, ou não que a vaga seja menos, mas tu não pode dar a impressão que a vaga é uma vaga administrativa. Porque normalmente vagas Uhum. administrativas elas não dão direito a visto. Então a gente Entendi. tem que tentar sair de perto o máximo que der de nomes que chamam a atenção para que dão a entender que seja algo administrativo, entende? Tá. Porque às vezes, mesmo que o teu trabalho vá ser administrativo, mas às vezes se você botar o nome, o job title for outro, passa. Experiência própria. Tipo, expert, specialist. Isso, é a mesma dica que eu dei no vídeo, é pesquisar no Google. Porque assim, que nem eu falei, eu não vou saber, a pessoa analisando, a gente não é expert em todas as áreas, então pesquisa lá no Google. O que um IT architect faz? Aí vai lá pesquisar o que ele faz, vai lá ver quais são as posições, né, os nomes que eles dão lá para as vagas e copia de lá. Às vezes até para escrever, para descrever detalhadamente o que a vaga vai fazer, dá para pega de Hum, outros, sabe? entendi. Entendi. Para sair um pouco da Legal. parte, sair o máximo que der da parte administrativa, assim, da vaga. Sim. Dai, a gente tem um É... monte de pergunta aqui. Nossa Ah, é? Senhora. Um monte. Quando você Quer terminar, começar a me fazer as fala que eu vou perguntas ou começar a ler. Você que sabe. quer começar a fazer as perguntas ou queres que eu termine? Que eu falei do Ter- job title, vai, termina aí, depois quando você terminar, e a gente já começa nas o perguntas. anúncio que eu já expliquei antes, como eu estava explicando antes, né? O anúncio da vaga, é extremamente importante. Eu nunca vou cansar de falar isso para nenhum cliente meu. As aplicações que eu peguei que mais Tá. que deram problema, 80% é por causa de anúncio mal feito, anúncio errado, anúncio não feito, inclusive, né? Uhum. Erro na documentação, empresa tem que. A única coisa que você vai precisar da empresa geralmente é aquele documento que eu falei, que é do Revenue Online Services. Mas também vai precisar do Company Registration Number e do name. Do Uhum. número de registro do nome, não só da empresa, mas do nome. Se a empresa opera com nome fantasia, a empresa tem que estar com aquele nome fantasia registrado também. Uhum. Interessante. Ah, esse aí você tinha falado no vídeo, né? Tinha Isso falado no foi, vídeo acho que é bem também. interessante. Deixa eu pensar o que mais.
Queres ir puxando umas perguntas daí? Eu vou puxando umas perguntas então. Ó, Cubas Mônica, meu visto de estudante vence em junho e meu visto de trabalho está em processo. Se o meu visto vencer, eu preciso sair e entrar novamente na Irlanda para não ficar irregular até sair meu visto Stamp 1? Não. Não, Não. porque o visto que vale é o visto no momento da aplicação, né? No momento da aplicação, seu visto estava válido. Então, agora que você está esperando, o período de espera, você pode ficar no país. Obviamente que a partir do momento que vencer, você não é liberada para viajar ou para trabalhar. Mas para Entendi. continuar esperando no país, sim. Porque você tem um processo em Entendi. andamento. E para quem vem de estudante para a Irlanda, não, estudante não, desculpa, turista para a Irlanda, aí arranja um job offer, eles podem aplicar da Irlanda ou tem que voltar para o Brasil? Não, não. O visto válido para você aplicar para um Não, work vamos dizer permit. que você é estudante. Não, Não, se você é estudante não, estudante, sim. desculpa, corta. É visitante, turista. Veio para a Irlanda ficar um mês de turista, aí é um developer, fez entrevistas, passou na vaga. Aí você vai embora e Então, aplica de lá. ai, tem que ir embora. Sim. Não pode aplicar com visto de turista. Visto de turista não é visto válido para aplicar para visto de trabalho. Putz. Mas pode ir para outros países e aplicar, por exemplo, se eu for para Portugal, aplicar de lá e esperar em Portugal? Pode, mas assim, meu conselho seria, se você tem onde ficar nesse outro país, fica e espera, não tem problema nenhum, mas dá sempre o seu endereço do Brasil. Ah, entendi. Entende? Dá o Tá. endereço e o telefone do Brasil só para não ter complicações, porque eles podem pedir assim, ó, vamos dizer que você está esperando Portugal, né? E você não é um cidadão europeu. Qual o seu visto para ter ficado em Portugal? Uhum. Você não Entendi. tinha, você estava lá como turista esperando, entende? Então, para evitar, para ter garantias, eu colocaria É, sempre de casa, do Brasil mesmo. entendi. Olha, o Andy de Oliveira, eu conheço o Andy, tudo bem, Andy? Aí ele perguntou, qualificação de RH, se enquadra em qual dessas categorias? Eu sei essa, eu sei que se enquadra em General Skills. Ele não tá no Critical Skills e também não tá no Ineligible. Depende do Depende emprego, né? Depende da área no RH, do né? RH? Infelizmente. Se for uma parte mais administrativa, ele vai estar no ineligible. Ah, vá! Uhum. Payroll, por exemplo. Ah, payroll sim, porque é administrativo. Mas, por É. exemplo, recrutamento não. Não, recrutamento não. Recrutamento daí Recrutamento não. teria em Recrutamento você general. conhece. É, Uhum. Recrutamento você consegue. recrutamento eu conheço. E também HRBP também seria no general. Ó, sobre pagar o visto, a Diane Teixeira perguntou: o contratado pode pagar? Qualquer um pode pagar. Pode ser você ou pode ser o contratado ou o contratante. Que pode A minha pagar mãe do e Brasil aplicar. pode pagar também? Como? A minha mãe do Brasil pode pagar também? Pode ser outra pessoa, porque lá você vai inserir os dados do cartão, né? Na verdade, vai pedir a informação, quem é o aplicante, o empregador, empregado. Aí vai perguntar quem é o aplicante, se o aplicante está sendo contratado ou contratante, pode ser qualquer um dos dois. E no final vai pedir os dados de quem está pagando. Os dados de quem está pagando. Nunca aconteceu comigo de ser uma terceira pessoa, mas eu imagino que dê, porque lá pede os detalhes da pessoa que está pagando e o cartão, só isso. Entendi. Legal. Então qualquer um mesmo pode pagar, até Na mamãe. verdade, agora essa pergunta foi interessante, porque eu tô pensando, o problema de ser uma terceira pessoa é se tiver devolução. Vamos dizer que a aplicação for recusada e você vai pegar 90% Ah, de volta. E aí foi uma terceira pessoa que pagou? Por via das dúvidas, eu não colocaria uma terceira pessoa. entendi. Ó, outra pergunta, Rafael Fernandes. Como posso ter certeza que minha vaga foi oferecida, que a vaga oferecida a mim se enquadra no Critical Skills ou no General Skills? Nas listas, como eu mencionei antes, tem a lista do Critical Skills, né? No site do departamento. Se você digitar no Google mesmo, Critical Skills List, Ireland, já vai aparecer a lista. Então, se a vaga estiver lá, ela é critical. Se ela não estiver lá, aí você tem que ir olhar na outra lista, que foi que eu mencionei, né? Na de ineligibilidade, e ver se a vaga não tá lá. Aí, se não estiver lá, é general. Ai, lindo. Ó, o Rafael falou que é fã nosso. Obrigada, Rafa. Carolina Ferreira. Dai, Stamp 3, pode ou não pode trabalhar? Não. Não, o SAMP 3 é visto de residência, conta como como período de residência até para depois aplicar
para a naturalização irlandesa, né? Você sabe que depois de 5 anos tendo um visto de residência na Irlanda, você pode aplicar para a naturalização. O Stamp 3, ele conta para esse prazo, o que é muito bom. Porém, você só pode trabalhar se você também tiver uma oferta de emprego, que é facilitada. Mas aí é outra coisa que a gente até falou no nosso e-book. Infelizmente, eu não sei porquê, gente, infelizmente, os empregadores não sabem que o Stamp 3, ele tem um monte de facilidades. Por exemplo, o meu esposo tem Stamp 1, então eu ganhei o Stamp 3, tá? Ele é General Skills e eu tenho o Stamp 3. Eu posso achar, inclusive, uma vaga para trabalhar na lista de ineligibilidade. Se a vaga não for exatamente, até a de ineligible é válida. Porque o que o governo entende? A gente tem que entender a mente do governo, tá? O que eles pensam? A Dayana já tá aqui, o marido está trabalhando e está pagando. Então, é mais válido ter a Dayana trabalhando e recolhendo taxas. Trabalhando, pagando imposto, né? É óbvio. Exatamente. Então, até as vagas que estão na lista de ineligibilidade são válidas, desde que não seja uma vaga em trabalhos em casa, babá, ou empregada, doméstica, entende? Não pode ser uma vaga assim. Isso. E tem que cumprir os requisitos do 30 mil anual, né? Tem que ter o salário mínimo. E o Stamp 3, que é casado com Critical Skills? Então, aí o que é casado com Critical Skills mudou, né? No ano passado. Mudou no ano passado. Ele não é mais Stamp 3, ele ganha um Stamp 1 diferenciado. Como é que é? Stamp 1 differential? Diferenciado. Ele não é o mesmo Stamp 1 que... Ai, governo irlandês! Eu sei. Eu acho que é preguiça de criar stamps novos, gente. Se eu não me engano, está sendo dado 1G para essas pessoas. Aí eles têm direito a entrar no mercado de trabalho full time. Entendi. Mas eu sei que agora que é ótimo. Eu sei que agora quem é casado com Stamp 1 Critical Skills pode arranjar emprego full time igualzinho. Exatamente. O Critical Skills é super. Eles podiam já dar um Stamp 1 Critical Skills, né? Tipo, ia ficar muito mais fácil. Meu marido é Critical Skills, então eu recebo porque eu sou casada com ele. Mas eu acho que eles têm quem somos nozes? Quem somos nozes? Pra falar o que o governo da Irlanda tem que fazer, né? A gente só tem que agradecer que eles dão todas essas oportunidades, né? Né? E eu quero falar uma coisa que eu te mandei no WhatsApp. Eu já tinha, eu já tinha recebido isso por WhatsApp de um cliente, não tinha ido checar, e aí eu fui checar e realmente procede. Ou seja, o departamento ele não está aceitando a aplicação de pessoas de fora do estado. Ou seja, se você não está na Irlanda, você não mora aqui, você não tem um visto válido aqui, você não está estudando aqui, enfim, você está querendo aplicar do Brasil para vir, esse não é o melhor momento, porque eles não vão aceitar a sua aplicação nesse período de Covid, só durante esse período do coronavírus, porque não faz sentido, né? Claro. Ficar recebendo gente de fora, enquanto a gente acabou de estender o lockdown. Entendi. Então, isso acaba respondendo a resposta da pergunta da Lu Rodrigues aqui. Vocês acham que será complicado para quem vai se formar em 2022 para conseguir o visto Stamp 1? Eu acho que não. Eu acho que depois desse momento Covid, tudo vai voltar ao normal. Assim, minha visão, né? Não, quem sou eu para ter algum, né? Entrar na mente desses políticos, mas assim, a gente já tá tão assustado vendo, assim, você tem o seu business, eu tenho o meu business, meu esposo também tem o business dele, então a gente já tá tão preocupado com a crise que a gente vai entrar, que a minha visão vamos liberar visto de trabalho, porque se a empresa precisa daquele visto de trabalho, por que o governo vai amarrar de dar visto? Se aquela empresa precisa daquela pessoa, às vezes precisa daquele funcionário para sobreviver, porque, vamos dizer assim, o funcionário tem uma skill, prioridade para o business, aquela skill daquela pessoa. Então, para que segurar aquele visto? Entende? Entendi. Eu obviamente, obviamente que é 2 pesos, 2 medidas, porque também, por outro lado, tem, mas vai ter um monte de europeu desempregado, né? Então, aí vem a parte de você, vem a parte da Tana, de trabalhar aí nas suas interview skills para se vender bem. Com certeza. Exatamente. Nossa, temos tantas perguntas, ó. Rafa. Ou seja, estar preparado para explicá-los sobre o visto e oferecer para pagar o FII, né?
no qual a maioria das empresas pagam pelo menos. Não, ele só estava fazendo um point aqui. Então, olá, boa tarde. A Aracaqui Felipe. Olá, boa tarde. Gostaria de saber se vocês podem disponibilizar algum modelo de cover letter e se existe algum modelo de corpo de e-mail para enviar para os recrutadores. Eu tenho no meu LinkedIn, gente. É só ir no meu LinkedIn, Tânia Storani. Eu tenho lá um cover letter template. Ah, legal. Tá lá nos meus posts. É só pegar aquilo e adaptar para vocês, tá? João, deixa eu ver aqui, ó. Bruna Andradeso. Para Stamp for Critical Skills, se eu colocar disponível para pagar os 1.000 € de visto, você acha que torna mais fácil eu conseguir a vaga? Se colocar no currículo? Aí, é uma pergunta para você mais, Tana. Acho que seria mais uma coisa de RH. Tana, tá? O que eu geralmente indico para os meus clientes? Eu indico, quando você não tem passaporte europeu, ou você, né, ou tem o Stamp 2, eu não colocaria nem nacionalidade. Eu só coloco o nome, o e-mail, o LinkedIn, e o telefone. Só. Entendeu? Por quê? Porque aí a empresa não vai te pedir essas informações, porque agora a gente tem o novo GDPR, que é a Lei de Data Protection, né, europeia. Então, segundo o GDPR, você não precisa nem colocar o seu endereço mais, entendeu? Porque é informação que é pessoal e que se você não quiser dar, você não precisa. É claro que eu sempre coloco agora Dublin, Ireland, né? Então eu coloco Dublin, Ireland ou Dublin 3, Ireland, só para dizer que está na Irlanda. Quando você está no Brasil, não coloca nada daí. Só coloca e-mail, telefone, LinkedIn, ponto, acabou. Agora, por que eu faço isso, né? Porque você já vai dar a chance da recrutadora te ligar para perguntar sobre o seu visto. E aí você tenta se vender, entendeu? Porque se a recrutadora já tem na mente dela que não podemos dar visto, e você coloca no seu currículo que você paga pelo Stamp 4, por Stamp 1, ela já vai ver que você precisa do visto. Então ela nem te liga, entendeu? Ela já te corta. Realmente. Já te corta de receber uma ligação, né? Exatamente. Então, eu faço isso porque claro, são anos de experiência fazendo isso. Vários clientes meus que são Stamp 2 retornavam para mim, né, falando, Tana, ninguém tá me chamando pro meu currículo. Eu falei, então tira. Vamos fazer esse teste, né? Então, eles tirando a nacionalidade, tirando tudo que é relacionado, se estava ou não na Irlanda, se tinha ou não visto, eles começavam a receber mais ligação. Isso motiva, né, óbvio, a pessoa e também dá a chance de se vender. Agora, se você tem o Stamp 4, se você tem a cidadania europeia, coloca no currículo sempre, tá? Mas isso, gente, não é isso que eu tô te falando. Isso não é regra, tá? Não é regra. Se você coloca no currículo e não tá trazendo retorno, tenta tirar. Se você não está trazendo retorno, tenta colocar. Coloca no sumário, entendeu? Lá embaixo, dizendo, eu colocaria, por exemplo, I am eligible, né? Que você é eligible. I am eligible to apply for the Stamp 1 Critical Skills and I am open to pay for my own process application. Ponto. Entendeu? Ou então, nacionalidade, você pode colocar Brazilian e aí você abre lá um parênteses, né? E diz, eligible to apply for Stamp 1 Critical Skills ou eligible to apply Stamp 1 General Skills, open to pay for own process. Tenta, entendeu? Não é regra. E vê o que traz retorno, né? Olha lá. Fernanda Botelhon. Quais são os cargos comuns que oferecem o General Skills? Que geralmente o pessoal paga por General Skills. Quais são os títulos, né? Os cargos mais comuns que você aplica? Tem vários, depende da área, né? Depende da área. Por exemplo, de recrutador. Já fiz um de recrutador uma vez. Que fica, assim, a vaga quando ela exige, ou assim, às vezes a vaga nem exige, mas aí que você faz, né? Um truque. Você finge que é importante para a vaga você ter o português. Então, aquilo ali vai te dar muita vantagem. Por exemplo, para recrutador, você falar outros idiomas, totalmente é a seu favor. Porque um europeu... Por quê? Normalmente, o English speaker, ele é só English speaker. Assim, não generalizando, né? Mas como geralmente, porque a gente quer vir morar fora, então a gente acaba aprendendo outros idiomas. Eles, na maioria das vezes, não. Então, tem que usar isso a favor também. Então, se você puder, sempre que você puder usar
A seu favor, o fato de você falar outro idioma, usa. Aí coloca lá, Entendi. vamos dizer, você arrumou um emprego em General Skills em, sei lá, em outra vaga, até não precisa ser em recrutamento ou em RH. Coloca lá que é necessário, às vezes, e muitas vezes é necessário, porque eles gostam bastante de contratar brasileiro para lidar com Latam, né? A empresa gosta bastante de a região Latam. Então, português, espanhol. Então, usa isso a favor. Entendi. Aí já coloca lá no anúncio da vaga. O que está sendo... requisitos. Falar outro idioma, falar português. Português, Brazilian português, né? Que eles usam Brazilian aqui. Portuguese. Pra deixar claro que não é o Brazilian português de Portugal. Brazilian português, sabe? Porque é parte de critical skills falar alguma língua fora das línguas faladas na União Europeia, né? Então, tipo, Turkish, Japanese, eles entram dentro de critical skills, não entram? E o Brazilian Portuguese entraria também, não é? Sim, entraria também. Mas aí não vamos confundir, não é só porque eu falo outro idioma que vai entrar no critical, né? Que nem eu falei, depende da vaga. Às vezes não vai entrar no critical, mas vai te ajudar. Entendi. Legal. Ó, Edson B. Marques, a empresa ao qual trabalho formalizou ontem processo de redundancy e pediram confidencialidade. Como não sei se serei selecionado para leave, apliquei para algumas vagas ontem e já fiz a entrevista hoje, porém fiquei meio sem saber como explicar na entrevista. Tenho mais duas amanhã, ficarei grato se tiver algum advice. Foi o que a gente falou, né? Legal. Ele tá no visto de trabalho, né? Agora eu não sei, ele não me falou aqui. Ele não falou? A empresa qual ele só falou que teve redundancy, que aplicou para outras empresas. Entendi. Só que eu imagino que ele acho que ele deve estar com ou Stamp 1 Critical ou Stamp 1 General, e teria que pedir de novo outro visto, né? Isso. Se o seu caso for esse, que você tem um Stamp 1 e aí como você vai ser feito redundante, você vai para outra vaga, você precisa avisar o departamento, mas assim... É tranquilo, porque eles vão te dar um tempo, né? Eles dão tempo, como você está sendo feito redundant, eles dão tempo para você achar outro emprego. Então, como você já está em outra entrevista de emprego, tá melhor, né? Aí depois é só aplicar. E mesmo que seja general, se você foi feito redundante, você não vai ter que postar vaga. Então, vai ser uma aplicação rápida. Entendi. Não precisa comprovar tudo aquilo. Isso é a parte boa. Uma vez que você consegue o seu primeiro visto, o segundo vai ser bem melhor, porque você não vai bem precisar mais provar fácil, tudo aquilo de novo, porque você foi feito, se você for feito redundant, né, nos últimos 6 meses. Porque não faz sentido, a pessoa já estava no estado, foi feita, foi mandada embora pela empresa, então deixa outra empresa pegar, sabe? E não precisa toda aquela formalidade de esperar os 28 dias para anunciar a vaga. E quanto tempo a pessoa pode ficar na Irlanda se foi, né, feito redundant? Porque eu imagino, eu tenho certeza que aconteceu com muitas pessoas agora. Agora até é importante o pessoal que está com medo, assim, de começarem a receber esse tipo de notificação, o que infelizmente, né, ninguém está livre, dá uma olhadinha lá no site do departamento que tem vários notes, não é só um, são vários. Todo dia eles estão publicando alguma coisa a respeito do Covid, tipo medidas. Então, como são essas circunstâncias, eles estão agindo diferente. Então, eu não sei quanto episódio. Talvez eles estão dando até mais, inclusive mais tempo, porque eles sabem que vai demorar, claro, né? Até voltar ao normal. 20 segundos para terminar a nossa live. Eu só queria te agradecer. Muito, muito obrigada. Muitas perguntas. A gente chegou a 110 pessoas assistindo a nossa live. Uau! Meu Deus, muito, muito obrigada. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem contratar a Daiana, é só entrar no Insta dela.